Inicialmente, acho que a gente tem que se perguntar o que significa dizer que um número divide um outro número, no caso, números inteiros. E falar que B divide A é dizer que existe algum inteiro Q, tal que quando você multiplicar o Q pelo B vai dar o A. Por exemplo, 4 divide 20 porque 5 vezes 4 é igual a 20. E da mesma forma, 5 divide 20 porque 4 vezes 5 é igual a 20. Então, esse é o conceito de número que divide um outro número. E o que quer dizer que a gente tem o máximo divisor comum, o MDC entre dois inteiros? Se a gente definir que o MDC entre A e B é D, então qualquer outro número que divide A e divide B vai ter que ser menor do que esse D. Ou seja, é um número que divide os dois igualmente, e para todo número que também divide eles vai ser menor que esse número. Só que como a gente pode calcular o MDC entre qualquer inteiro A e B? Essa é uma pergunta natural de se fazer depois que a gente entende o conceito. E uma forma de se fazer isso, uma forma simples, é você definir dois conjuntos. Vamos chamá-los de Azão e Bzão. O Azão é o conjunto em qual cada elemento é um divisor do inteiro A. E o Bzão, a mesma coisa, só que os elementos vão ser divisores do inteiro B. E aí você toma a interseção desses dois conjuntos. Ou seja, na interseção você vai ter inteiros que dividem tanto A quanto B. Se você pegar o maior elemento dessa interseção, você vai estar encontrando um MDC. Entretanto, essa não é uma forma mais inteligente de se fazer isso, porque se a gente toma inteiros muito grandes, com 10, 20 dígitos, você tomaria tempo demais ou seria impossível fazer todos os divisores de números muito grandes assim. Então acaba que essa nossa alternativa ela funciona, porém para números pequenos, para inteiros pequenos. E agora eu fiz 3 exemplos computacionalmente. Eu desenvolvi um algoritmo que faz exatamente a ideia de montar dois conjuntos e comparar a interseção e pegar o maior elemento. E como vocês podem ver, quando eu coloco o número 485 e 291, a resposta é praticamente instantânea. Já quando eu coloco esses números maiores, o computador demora um tempo para chegar no resultado, mas mesmo assim ele consegue chegar. Se eu não me engano, demorou próximo de uns 15 segundos ou 10 segundos. E depois eu ainda faço um último teste com números extremamente grandes. E a resposta não chegou em um tempo desejável. Provavelmente ela chegaria, mas demoraria bastante. Não o suficiente para ser considerado como uma solução boa. Entretanto, isso a gente está usando ainda um computador para chegar na solução. Imagina fazer isso na mão. Então, completamente inviável. E finalmente, agora que entendemos como que se funciona o cálculo do MDC e o porquê dessa forma rudimentar ser algo útil para números pequenos, agora a gente vai ver como que funciona o algoritmo de Euclides e vamos provar o porquê ele funciona. Euclides conseguiu criar esse algoritmo 300 anos antes de Cristo em um dos volumes do livro Os Elementos. Então, assim, é algo que já é conhecido há bastante tempo, mas é extremamente útil ainda nos dias de hoje, e o fato dele ter descoberto isso 300 anos antes de Cristo mostra que de fato o cara era bem cabuloso, né? Para se entender como funciona esse algoritmo, a gente não precisa de muita coisa. A gente só tem que ter em mente que qualquer inteiro pode ser escrito como multiplicação de dois inteiros mais a soma de um terceiro inteiro. Então, por exemplo, 10, quando a gente divide por 3, a gente tem que o quociente é 3 e o resto é 1. Então, a gente pode falar que 10 é igual a 3 vezes 3 mais 1. Tendo isso em mente, que a gente pode escrever qualquer inteiro A como sendo Q vezes B mais R, tudo que a gente agora precisa provar para chegar na conclusão de Euclides é que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R. Para provar isso, basicamente a gente precisa inicialmente definir que o MDC de A e B vai ser um inteiro e o MDC de B e R vai ser outro inteiro. Vamos chamar o MDC entre A e B de D1 e o MDC entre B e R de D2. Pela definição do máximo divisor comum,
a gente chega aqui. Se a gente chamou de D1 o MDC entre A e B, então D1 divide A, D1 divide B, e se existir um outro inteiro que divide A e B, então esse inteiro tem que ser menor ou igual do que D1. A mesma coisa vale para o MDC de B e R, que a gente chamou de D2. Então D2 vai dividir B, D2 vai dividir R, e se existir um inteiro D tal que ele divida B e R, então ele vai ter que ser menor ou igual a D2. Pela definição agora de um número ser divisor de outro, vão existir inteiros Q1, Q2, Q3 e Q4, tal que Q1D1 igual a A, Q2D1 igual a B, Q3D2 igual a B e Q4D2 igual a R. Como a gente sabe inicialmente, nossa hipótese lá, que vale que A igual a QB mais R, então agora só falta a gente organizar esses valores que a gente encontrou de divisores, essas equações de Q1D1, Q2D1, Q3D2 e Q4D2, para mostrar que D1 igual a D2. E para isso, a gente segue essa linha de raciocínio. A gente deixa o A sem substituir e substitui o valor de D com o D2, que a gente encontra ali que Q3D2 igual a B. Então a gente vai ter A igual a Q que multiplica Q3D2, mais, e substitui o valor de R com D2. Bota um D2 em evidência e a gente vai concluir que D2 divide A. Se D2 também divide B, e D2 divide A, que a gente acabou de concluir, então D2 tem que ser menor ou igual a D1, porque D1 é um MDC entre A e B. Por outro lado, a gente faz a mesma coisa, só que agora substitui no A com o D1 e o B com o D1 também. Ou seja, Q1D1 igual a Q que multiplica Q2D1 mais R. Passa Q que multiplica Q2D1 para o outro lado, e a gente vai ter, e bota um D1 em evidência, e a gente vai concluir que D1 que multiplica Q1 menos Q2 igual a R. Então D1 divide R. Se D1 a gente já sabe inicialmente que divide B, então D1 é menor ou igual a D2, porque D2 é o MDC entre B e R. Então a gente conseguiu concluir que D2 é menor ou igual a D1 e D1 é menor ou igual a D2. Isso implica que D1 é igual a D2. Se você conseguiu seguir todo o raciocínio até aqui, a gente conseguiu concluir que se A, Q, B e R estão relacionados da forma que a gente mostrou, A igual a QB mais R igual a gente sabe que de fato estão, então o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R. Agora fica simples, porque o que Euclides conseguiu concluir a partir dessa ideia, dessa igualdade entre esses MDCs e essa relação, foi uma sequência de passos a serem calculados para chegar no MDC. E os passos são os seguintes. Você faz A igual a Q1B mais R1. Você calcula isso. Você vai achar um B. Então agora você faz B igual a Q2, R1 mais R2. E assim você vai fazendo até chegar em que um desses restos finais vai ser igual a zero. Quando você encontrar um divisor lá no final, ou seja, um resto igual a zero, você vai conseguir concluir que o resto anterior, ou seja, o Rn-1, vai ser o MDC entre A e B. E isso vale porque, pelo que a gente provou, em cima de cada linha desse processo, a gente consegue tirar a conclusão que está na tela. Da primeira linha, MDC de A e B igual a MDC de B e R1. Da segunda linha, MDC de B e R1 igual a MDC de R1 e R2. E assim a gente vai seguindo o processo até que no final a gente chega aqui, o MDC de Rn-2 e Rn-1 igual a MDC de Rn-1 e 0, que obviamente é igual a Rn-1. Então lá no final a gente consegue concluir que quando a gente chega no resto zero, nosso MDC de A e B vai ser o resto anterior ao resto igual a zero. Pode estar parecendo muito abstrato, porque até agora eu só fiquei em letras e índices, mas agora eu vou fazer alguns exemplos que vão demonstrar bem o que eu quero dizer e concluir com tudo isso. Encontre o MDC entre 485 e 291 através do algoritmo de Euclides. 485 é igual a 1 vezes 291 com o resto 194. Agora a gente pega o nosso quociente e vê quantas vezes esse resto que a gente tinha encontrado cabe lá dentro. Ele cabe uma vez e dá outro resto de 97. Pegamos o quociente de novo e vemos quantas vezes o resto vai caber lá dentro. A gente conclui que 2 vezes 97 igual a 194. Então o resto é zero. Quando chegamos no resto zero, a gente olha o resto anterior
e percebe que o MDC entre 485 e 291 vai ser 97. Temos agora um exemplo final com números relativamente altos. Perceba que os restos eles vão convergindo rapidamente para zero, e é isso que faz com que o algoritmo de Euclides seja tão eficiente, porque obviamente o resto ele não pode ser maior do que o número que você está realizando a divisão. Então, os restos, eles, da forma como Euclides montou o passo a passo, os restos tendem a chegar para o zero muito rápido. Então, são geralmente pequenos passos que você realiza para conseguir encontrar o MDC. Nesse caso, a gente percebe que o MDC entre esse número gigante, 27, 28, 28, 28, 2 e 32, 42, é 1. Então, nesse caso, são números coprimos. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo do canal. Você provavelmente chegou nesse vídeo por recomendação do professor Otávio. E o motivo disso é que a gente é sócio no projeto do cursinho do professor Otávio. Então ele me divulgou no canal dele e obviamente eu divulgo, mas provavelmente todo mundo que está aqui já conhece. Professor Otávio, que bombou por causa do meme do ar-condicionado e hoje está ajudando todo mundo aí com física e matemática. Mas enfim, falando um pouco desse canal, eu não tenho uma ideia muito formada ainda do que eu quero com isso aqui, mas basicamente eu estudo muita matemática e computação, então eu pretendo trazer coisas de matemática e de computação para esse canal, mais focados em nível superior, então algoritmos e prova de teoremas e algumas ideias interessantes da matemática. Eu já elaborei um outro vídeo relacionado na implementação do algoritmo de Euclides na linguagem C, então se for de seu interesse, como uma meta aqui para o canal, talvez a primeira meta, se esse vídeo conseguir 100 curtidas, eu lanço, assim que ele conseguir as 100 curtidas, o vídeo do algoritmo de Euclides implementado na linguagem C, como eu fiz ele, o algoritmo em si, e como ele é mais eficiente, muito mais eficiente que o algoritmo que eu usei para exemplificar o MDC lá no início desse vídeo. Então é isso. Se você se interessou, se inscreva no canal, que eu pretendo colocar mais coisas em breve. Um abraço.